Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana Moretti. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu tenho 33 anos, sou uma mulher preta retinta, tenho cabelos curtos, cacheados com as pontas loiras. Eu uso óculos de grau nas cores caramelo, preta, causando um efeito ali um pouco tartaruga. Estou usando uma blusa listrada muito especial nas cores verde, azul, roxo, vermelho, laranja e amarelo. Sou analista de operações e faço parte do Comitê da Diversidade Petronet. E nesse mês de abril, que nós batizamos aí como Mês da Diversidade, nós vamos falar sobre mais uma frente muito importante da diversidade, que é raça e etnia. Mas o primeiro passo para a gente falar sobre raça e etnia é a gente entender esses dois conceitos. Hoje em dia, muitas pessoas acabam misturando, colocando um dentro do outro, e tratando de um só em detrimento do outro, e acaba anulando questões importantíssimas que existem, né? E problemáticas importantíssimas que a gente precisa falar. Então, primeiramente, pessoal, etnia. A etnia, ela vem do grego da palavra etnos, que é derivada de ethos, que vem de costumes. Ou seja, quando a gente fala de etnia, a gente fala de um âmbito cultural. A gente fala de um grupo de pessoas que compartilham de uma mesma língua, de uma mesma religião, de uma mesma tradição. Pessoas que podem ter até semelhanças genéticas, semelhanças físicas, mas não é só isso que vai definir a etnia desse grupo de pessoas. É algo mais abrangente, é algo mais cultural. Essas pessoas compartilham de uma mesma cultura. Isso é etnia. E aí, quando a gente vai falar de raça, a gente já vai para um âmbito mais das características fenotípicas, ou seja, características físicas mesmo dessas pessoas, características visíveis aos olhos, como cor da pele, e as características morfológicas, como as formas, né? Conformação do crânio, questões de formatos dos lábios, enfim, essas características que estão mais tangíveis aos olhos. Mas a gente sabe que quando fala de raça, quando a gente vai trazer esse conceito, ele tem um contexto histórico e social, né? Justamente porque essa palavra surgiu nos meados ali do século XV, XVIII, quando o branco europeu, nas expedições marítimas, aí eu vou entrar um pouquinho em história aqui, mas pouca coisa, quando ele avança em busca de novas terras, ele se depara com outros povos, povos diferentes, o indígena e o negro. Então, o que que o branco faz? O que que o branco europeu faz? Ele hierarquiza essas raças. Ele entende que são pessoas de raças como ele, são outras raças, mas raças diferentes da do branco e raças inferiores. Que é aí onde surge a hierarquização das raças, onde o branco se coloca num lugar de superioridade em detrimento das outras raças que são inferiores. E é a partir disso que eles começam a legitimizar o que a gente conhece como hoje a escravidão desses povos, né? Eles entendiam que a escravização desses povos era um único meio de conversão para esses povos, conversão até mesmo ao cristianismo, que era, né, a, o Estado Supremo ali naquela época, e um único meio para que eles pudessem atingir aí uma humanidade plena, atingir o nível do branco. Então a gente já começa a entender certas coisas, certos conceitos e problemáticas do Brasil de hoje que começaram lá no século XV, século XVIII, XVII, com essa chamada hierarquização das raças. Bom, pessoal, e é a partir desse cenário que a gente se depara, infelizmente, com o nascimento do racismo, né? Essa ideia de hierarquização das raças, onde entende-se que uma é melhor que a outra simplesmente pela sua cor da pele, aí nasce o racismo. Racismo esse que, por definição, é uma discriminação e um preconceito contra pessoas ou grupos simplesmente pela sua cor da pele. Racismo esse que eu vivo na minha pele hoje, minha família vive na pele, você que está assistindo vive na pele, pessoas que você conhece vivem na pele, e é um dos grandes problemas sociais que hoje o Brasil e o mundo enfrentam, porque o racismo mata, né? Mas para a gente entender um pouco mais, né, sobre a raiz do racismo no Brasil, a gente precisa entender como é que foi esse movimento abolicionista no Brasil. O Brasil ele foi o último país a extinguir a escravidão do seu território. Né? A escravidão, a Lei Áurea, ela foi promulgada já 13 de maio de 1888
E as pessoas pretas, né, que eram escravizadas nessa época, simplesmente dormiram escravos e acordaram livres, se assim eu posso dizer, né? O Brasil ele não criou nenhum sistema de políticas públicas para inserir esses escravos libertos e seus descendentes na sociedade. Não garantiu direito humano, moradia, alimentação, saúde, estudo formal, né? Posições de mercado do trabalho, no mercado do trabalho. Simplesmente essas pessoas foram libertas, né? Agora para onde vocês vai? Para onde vocês vão? Não sei. E para onde nós fomos, né? Para onde os pretos libertos foram? Foram habitar os locais que ninguém queria habitar. Foram habitar os morros, né, afastados, né, formando as favelas que a gente tem hoje. Então, sem emprego, sem moradia digna, sem condições básicas de sobrevivência, o meado do século XIX, século XX foi marcado por uma extrema miséria na população preta e, infelizmente, pela violência e marginalização dessa galera. O povo indígena, né, a gente fala de racismo, mas acaba falando predominantemente, né, do povo preto, mas o índio também, e o povo indígena, né, que sofre racismo, aqueles que sobreviveram ao genocídio, né, que foi promovido ao povo indígena, infelizmente, cada vez se afastaram mais, se excluíram cada vez mais, porque por conta, né, das invasões sucessivas às suas terras e às suas aldeias, gerando cada vez mais, né, essa exclusão social aí, essa exclusão racial no Brasil. Trazendo alguns dados atuais da pesquisa do IBGE, de acordo com o censo de 2019, a população brasileira ela é composta por 55% de pretos e pardos, 43% branco, 1% indígena e 1% amarelo. Mesmo a gente sendo mais da metade da população, é a outra metade que a gente enxerga com quase o dobro das oportunidades e privilégios, né? Eu vou trazer algumas taxas aqui abaixo, né, de algumas pesquisas que eu fiz, que mostram o quanto o racismo estrutural ele está presente no Brasil e nós precisamos combater esse racismo. Entre as pessoas abaixo da linha da pobreza, 73% são pretas e pardas. 47,4% de pretos e pardos trabalham em ocupações informais, ou seja, não tem carteira assinada. Sobre cargos gerenciais, que seria um ponto positivo, só ocupamos 29%. 86% das mulheres negras já sofreram racismo no seu ambiente de trabalho. O salário médio da população preta e parda é de 1.600 contra 2.800, quase 3 do branco. 76% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. 78% das vítimas de intervenções policiais, aquelas blitz, são negras. E 62% das vítimas de feminicídio também são pessoas negras e pardas. Nós precisamos combater essas estatísticas que comprovam cada vez mais a desigualdade social e o racismo presente no Brasil. E como podemos, não só podemos, né, como devemos combater o racismo no Brasil. Primeiro pela lei, né? A lei está aí para ser cumprida. Nós temos a Lei 7.716 de 1989, conhecida como a Lei do Racismo, que pune todo tipo de discriminação e preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor ou idade. Tem uma pena prevista de reclusão de 2 a 5 anos. Temos uma lei fresquinha também, publicada em janeiro desse ano de 2023, a Lei 14.532, que equipara injúria racial ao crime do racismo, né? Antes, injúria racial não era considerado crime. Então, com isso, a pena para injúria racial ficou mais severa, de 2 a 5 anos também de reclusão, como a pena de crime de racismo, e sem previsão de fiança. Então, a lei ajuda a gente a combater o racismo. Outra coisa que ajuda a gente a combater o racismo são as políticas públicas, ações afirmativas. A lei pune um racismo que já existe, mas é um racismo que está entranhado ali na estrutura. E o racismo que às vezes está entranhado em mim, que sou preta. Isso aí é desconstruído com políticas públicas, ações afirmativas. E um ponto principal que eu acredito muito é a consciência racial. Precisamos ter consciência racial. Precisamos entender que por muito tempo fomos acostumados a reproduzir coisas, mas que têm um cunho racista, que fere
fere o outro, me fere, fere outras pessoas. Então, nós precisamos iluminar a nossa consciência e nos libertar do racismo estrutural, que nós fomos presos por muito tempo por falta de informação, mas hoje a informação está aí. E por isso eu vou trazer aqui hoje, para a gente finalizar esse papo, que para mim foi muito legal, muito rico, algumas expressões que a gente tem que literalmente abolir, excluir do nosso vocabulário. Vamos lá? Eu sei que por muito tempo você pode ter reproduzido automaticamente alguma dessas expressões com conotações racistas, mas a partir de hoje a gente pode escolher não falar. Neguinho é fogo, isso é coisa de preto, tinha que ser preto. Carta branca, dia do branco, preto com alma de branco, não sou tuas negras, lista negra, cor do pecado hipersexualizando o corpo negro. A coisa tá preta, cor de pele, samba do crioulo doido, negro de traço fino, serviço de preto, mercado negro, magia negra, ovelha negra, inveja branca, cabelo duro, cabelo de bombril, cabelo ruim. Enfim, pessoal, é hora de banir de uma vez por todas essas expressões do nosso vocabulário. Eu um dia já falei algumas dessas expressões, eu sei que você um dia também já falou, mas a gente pode escolher não falar mais daqui em diante. É isso, espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi um papo muito rico, foi um papo muito bacana para mim, especialmente. Eu que sinto racismo na pele. Foi um papo também transformador. E eu quero terminar esse papo citando, né, Mandela, que tem uma fala muito atual e que eu acredito que traduz bastante essa nossa luta e esse nosso combate ao racismo que a gente vive nesse nosso Brasil. Ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor da pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar. E se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário. É isso, pessoal. É nisso que a gente precisa acreditar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o racismo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, comenta aí, se quiser contribuir com alguma coisa. Estamos abertos aqui para qualquer feedback. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. A gente fala a língua do respeito. Tchau, tchau!